Oi gente, meu nome é Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro After, e foi uma leitura recente minha e eu procurei ler esse livro o mais rápido possível porque a gente vai ter o lançamento do filme agora na próxima semana, dia 11 de abril, e eu não queria assistir o filme sem antes ter lido o livro. Então, o livro vai falar sobre a mudança que vai acontecer na vida da Tessa. Tessa é uma adolescente, uma jovem que está começando a fase adulta, ela acabou de terminar o ensino médio e ela vai começar a faculdade. Ela vai se mudar para uma cidade próxima que ela mora atualmente, e nessa nova fase da vida dela, quando ela começa a faculdade, ela vai se ver envolvida fazer amizade com pessoas muito diferentes dela. Ela tem um namorado, o Noah, e o namorado dela não vai com ela pra faculdade. Ela tem uma colega de quarto. Essa colega de quarto, ela é toda roqueira, não sei bem o estilo dela. Ela é um pessoal mais despojado, cheio de tatuagens, piercings, e ela é toda certinha, caretinha na dela. Ela é o estereótipo da menininha perfeita, e isso é muito trabalhado no decorrer do livro, essa discussão sobre as diferenças de pensamento, o que é certo e o que é errado, a forma de lidar com os problemas. O temperamento é uma coisa muito trabalhada no livro, de todos os personagens. O da Tessa, o dessas amizades que ela faz, e nesse meio ela conhece o Hardin. O Hardin, ele é um jovem difícil. Como explicar o Hardin? Ele tem problemas familiares, ele é uma pessoa que tem um trauma no passado dele, que vai ser revelado no decorrer do livro. Não vou falar o que é, obviamente, mas ele tem uma relação difícil com o pai. A mãe dele mora na Inglaterra, ele é da Inglaterra, mas ele veio para morar com o pai para fazer faculdade. O pai, ele também tem um passado complicado, e os dois, eles estão tentando ou não tentando, né? É uma relação muito complicada, mas eles vivem nesse constante conflito. A Tessa, ela vai se apaixonar pelo Hardin, mas a relação dos dois no começo é bem aquela cão e gato. Eles se odeiam e depois eles se amam. Isso acontece, a mudança de um pro outro é muito rápida, é uma química que tá presa ali desde sempre. E o livro, ele começa o primeiro de uma série, se eu não me engano são 5 livros, e ainda tem um que foi lançado depois, que é a visão, que é a vida do Hardin antes da Tessa. Vai contar essa história antes de quando eles se conhecem. Então eu não vou me aprofundar muito na história, porque, como eu disse, é só uma introdução. Esse primeiro livro tem muita coisa que fica inacabada, e vai ser contada nos outros livros. Eu gostei, acabei me envolvendo muito com a história, então eu já tô lendo o 2º volume, vou continuar lendo a série, mas como veredito final, eu não sei o que eu achei. Eu não sei o que eu achei. É muito difícil dizer eu amei esse livro, e é muito difícil dizer que eu não amei esse livro, porque quando você termina o primeiro volume, você fecha o livro e você pensa, e agora? O que eu achei? Eu não sei. Quando eu terminei, eu li ele em e-book, então eu não tinha o volume, eu não tava com o livro físico, né? E eu não tive esse momento de fechar, mas eu tive o momento que eu vi a página final e eu pensei, o que eu faço agora? Então, por quê? Esse livro, ele me levantou algumas questões que eu não tinha parado pra pensar, e eu vou falar sobre elas pra vocês. A publicação dessa história, ela era uma fanfic de One Direction, e foi inspirado nos cantores da banda, apesar de que a única semelhança é a primeira letra do nome. Às vezes o som do nome lembra da banda, mas
Fora isso, não tem nada de história real, não é baseado em histórias reais, mas a pessoa que escreveu, ela se inspirou neles para criar a história. Ganhou um público muito grande e foi transformado foi publicado como livro. Ele levantou algumas questões que eu achei importante, que foram as seguintes. O Harding, ele é uma pessoa com um temperamento extremamente agressivo, pode ser justificado pelo trauma dele ou não. A Tessa, ela é uma pessoa extremamente insegura com algumas questões. Ela tem problema com a mãe dela também, porque a mãe dela, ela quer fazer da Tessa o que ela nunca foi. Então as escolhas da Tessa, em sua maioria, sempre baseado no que a mãe dela quer que ela faça. Isso no decorrer do livro incomoda muito, mas ela vai superando isso, então eu acho que é um ponto positivo quando o personagem ele tem algum defeito e ele supera isso no decorrer da história. Mas a minha relação com Harding é completamente diferente, porque ele é uma pessoa que você não sabe se você tá torcendo por aquilo. Tem hora que eu quero balançar a Tessa e falar, você tem certeza que você quer isso que você quer pra sua vida? E tem hora que o Harding é um príncipe, então assim... Primeiro que eu acho que, Harding, você precisa fazer uma terapia. Não é assim que as coisas são. Você precisa entender que algumas coisas as pessoas não são obrigadas a lidar. E isso foi o ponto principal pra mim. Entender que até onde a pessoa é o que é e o que a gente precisa aceitar ela como personalidade, e até onde aquilo é tão danoso pra ela quanto é para as outras pessoas, e que isso são coisas que você precisa trabalhar para conviver em sociedade. Então eu acho que o Harding, ele é uma pessoa que eu não consigo dizer que eu amo o Harding, mas eu não consigo dizer que eu odeio ele. Eu acho que ele é uma pessoa que precisa fazer terapia. Bom, pra resumir, o meu ver da história foi que a autora, ela quis trabalhar assuntos polêmicos, diversos assuntos polêmicos no mesmo livro, na mesma história, e isso, apesar de ser um ponto positivo, porque é bom ver esses personagens tendo que superar algumas coisas, eles não são perfeitos, ficou muito tumultuado de emoção, ficou um livro muito extremista. Então quando tem raiva demais, e quando tem amor demais. Então é uma raiva que beira... O que é isso? Vizinho. Ah, tá, achei que era ir. Não. Ela não vai abaixar. Moça, por gentileza, abaixa esse som. É uma raiva que beira o descontrole, e é um amor que beira a obsessão, a possessão. Então a história de amor desses dois jovens, ela vive numa linha tênue entre o que é saudável e o que não é saudável. Então, Tessa, se você fosse minha amiga, a gente ia ter que sentar e conversar sobre autoestima, força interior, força feminina, feminismo, porque a sua ideia de um relacionamento saudável tá um pouco conturbada, assim, tá um pouco errada. E Harding, eu vou te passar o número do meu psicólogo, você procura ele urgente. E vocês dois, terapia de casal, ok? Minha percepção da história foi essa. Isso não diminui a história, porque são essas partes, esses extremismos que fazem a gente ficar impulsionado a terminar logo, porque são capítulos bem curtinhos que terminam muito rápido. Então não cansa ler vários seguidos. Você senta e parece que numa tarde você já caminhou com metade do livro. Eu gostei muito dessa história, eu gostei muito mesmo, por isso eu continuei lendo tô lendo os outros volumes. Depois eu volto pra falar um veredito final da série como um todo. Eu vou assistir o filme, tô ansiosíssima pra ver como eles vão retratar isso no cinema. Já vi a escolha dos atores lá, não tenho muito o que comentar sobre isso. Se você já leu, me diz o que você achou, se você também teve essa percepção desse relacionamento, dessa história. Deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou. Me segue também nas minhas outras redes sociais, na rede social do canal, na pessoal. Se inscreve aqui, assina o sininho de notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.